A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, mais uma vez cá estamos e venho para partilhar a palavra de Deus com o tema A Pregação que Salva. Espero que haja um propósito na sua vida em assistir esse vídeo. A pregação que salva. Será que a maior parte das pregações que temos estado a ouvir nas nossas igrejas, pela internet, ou mesmo a sermos evangelizados, são pregações que nos levam à salvação? Pois que nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo habitou, andou entre nós aqui na terra para que fôssemos salvos. Então, tudo relacionado a Ele, ou que as pessoas falam no nome dEle, deve levar-nos à salvação. Será que as pregações que nós ouvimos levam à salvação? Qual é a pregação que salva? Nós podemos começar a analisar, vendo o que nos diz as Escrituras Sagradas, acerca da pregação que o profeta João Batista pregou ao preparar o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 3, versículo 1, diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O profeta João Batista, na preparação do caminho do Senhor Jesus, ele pregou a pregação do arrependimento. Aleluia, glória a Deus. E agora vejamos qual foi o foco da pregação do nosso Senhor Jesus. Ainda em Mateus capítulo 4, onde fala da tentação que o Senhor Jesus sofreu no deserto, após a sua vitória, diz assim no versículo 17: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Com isto, nós podemos ou devemos entender que a pregação do arrependimento é que leva o ouvinte à conversão. Porque sem o arrependimento dos pecados não há conversão. E sem a conversão, os pecados não nos são apagados. E sem os pecados serem apagados, não há salvação. Nós podemos ver isto em Atos, capítulo 3, versículo 19. Que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Vejamos que a exortação aqui é: arrependei-vos. Depois diz: pois, e convertei-vos, porque o arrependimento traz a conversão. E em seguida diz: para que sejam apagados os vossos pecados. E logo diz: e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E o que é que nos traz a presença do Senhor? A salvação. Quer dizer, para sermos salvos, temos que ter os nossos pecados apagados. E para termos os nossos pecados apagados, temos que converter-nos. E para nos convertermos, temos que nos arrepender dos pecados. Como isto irá acontecer se nós não pregarmos, ouvirmos a pregação acerca do arrependimento dos pecados? É impossível. Prestemos atenção que o nosso Senhor Jesus Cristo não focalizou as suas pregações em prosperidades aqui na terra. Não. Pelo contrário. O nosso Senhor Jesus Cristo curou muita gente, mas a cura não foi o foco das suas pregações. Não. Ele curou porque se compadeceu dos enfermos e curou. Mas ele pregava o arrependimento dos pecados para que houvesse conversão
no meio do povo que o ouvia e o recebia, para que assim os pecados fossem apagados e recebessem a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Para aqueles que veem que há uma grande importância em pregar prosperidade na terra e ainda não entenderam o propósito de Deus, na verdade. Olha só o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou-nos em Mateus, capítulo 16, versículo 26. Pois, que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Não adianta nós termos grandes bênçãos, muita saúde e morrer sem a salvação por falta de arrependimento dos pecados. Olha que muita gente tem estado a ir ao inferno abençoado, porque investe muito a sua vida em cumprir preceitos aprendidos em muitas pregações de prosperidade, e realmente, como a palavra de Deus tem poder, ele recebe estas bênçãos, mas sem ouvir as pregações de arrependimento, não consegue converter-se, e aí não consegue ter os seus pecados apagados, e assim não tem Jesus no seu coração e vai abençoado ao inferno. Então nós temos que ser bem seletivos em pregações que nós ouvimos. Tem que ser uma pregação que nos traz uma vida de renúncia. Devemos renunciar o pecado. Devemos ter uma novidade de vida. Em Lucas, no capítulo 15, onde o nosso Senhor Jesus fala sobre a parábola da ovelha e da dracma perdida, no versículo 7, diz-nos assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há no céu festa quando um pecador se arrepende, porque isto dá-lhe uma garantia de não voltar a fazer o que fazia antes, se realmente estiver arrependido. É festa no céu, são portas abertas para a sua salvação. A palavra não nos diz que há alegria no céu quando um pecador é grandemente abençoado. Não. Ou quando um pecador é grandemente curado. Jesus, o nosso Salvador, quer curar todos. Quer abençoar, mas não quer que nós percamos o foco por causa destas coisas temporárias, que com o tempo perecerão. Porque Ele tem maior coisas no céu para nós, que durarão eternamente. Mas para que nós possamos alcançar, temos que nos arrepender dos pecados. Temos que nos converter de verdade. E a pregação do arrependimento foi a última recomendação que o nosso Senhor Jesus Cristo deu aos apóstolos. Olha quão importante é este assunto. A última recomendação que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou foi a pregação do arrependimento dos pecados. Nós podemos ver isto em Lucas, capítulo 24, começando pelo versículo 45, que diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. 47.
e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. E em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações. Glória a Deus. A grande recomendação para a pregação do Evangelho de Cristo que o Nosso Senhor deixou não é a pregação da prosperidade, das curas, das vitórias. Não. Se nós focalizarmos nisso, nós estaremos distraídos e perderemos a nossa salvação. O grande foco é que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Glória a Deus. E os apóstolos entenderam esta grande orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver isto no capítulo 11 de Atos, quando Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Cornélio era um gentio. Então Pedro tinha batizado Cornélio e as pessoas estavam indignadas, principalmente os judeus convertidos e os fariseus convertidos, porque Cornélio não conhecia nem seguia antes a lei de Moisés, era um gentio, e quando é batizado por Pedro, então questionaram, mas Pedro justificou-se. Nós podemos começar a ler a partir do versículo 16, do capítulo 11 de Atos. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Glória a Deus. Então, todos aqueles que arrependem-se dos pecados recebem de Deus o arrependimento para a vida eterna. Porque esta vida aqui não é a vida terrena que fala, mas eterna. E quando a pregação é acerca do arrependimento dos pecados, de certezas que os crentes, os ouvintes, não saem a rir da pregação, não. Eu creio que o irmão, a irmã, já esteve, pelo menos, ou já ouviu pelo menos uma vez, uma pregação acerca do arrependimento dos pecados. Uma pregação que nos desperta a renúncia dos pecados, dos antigos atos mundanos e ímpios na nossa vida. E tenho a certeza que o irmão e a irmã não saiu a rir desta pregação. Geralmente nós saímos entristecidos, porque é uma pregação que choca mesmo, choca a carne, a vontade da carne, e dói, porque é algo que está a nos arrancar, a vontade de pecar. Então, quando a igreja sai sempre a rir das pregações, de certeza que não há conversão. Não há. Porque a conversão requer renúncia daquelas coisas que nós muito amamos no mundo, mas ofendem a Deus. Como a palavra diz, quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E quem se faz amigo de Deus faz-se inimigo do mundo. Nós podemos ver isto em 2 Coríntios capítulo 7. Nós sabemos que muitas das pregações de Paulo foram cartas às igrejas. Muitas das pregações de Paulo foram cartas às igrejas. E nós temos aqui, no capítulo 7 de 2 Coríntios, quando Paulo fala da igreja que estava entristecida com
as suas cartas. Por que a igreja se entristeceu com as cartas de Paulo? Porque eram exortação ao arrependimento dos pecados. Porque eram pregações a exortar a renúncia dos pecados. Olha só, se começarmos aqui a ler a partir do versículo 8. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. 9. Agora fogo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Aleluia! Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. A igreja ficou triste com as cartas de Paulo, mas arrependeram-se dos pecados e não sofreram danos algum. 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, glória a Deus, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O mundo, quando te entristece, opera a morte, mas quando Deus te entristece, opera a salvação. E é isto, irmão. Os pregadores que pregam arrependimento dos pecados sofrem muita crítica. Dizem que estão a exagerar. Dizem que estão a pôr fardo pesado no povo, mas não, pelo contrário. Está a retirar o jugo do diabo do povo. E está a pôr o jugo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para os meus irmãos pregadores, evangelistas, busquem esta orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Fujam das pregações que causam distração ao povo de Deus. Pregue o arrependimento dos pecados. E o povo de Deus procura ouvir esse tipo de pregação, porque é esta pregação que te aproxima ao nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos de nós, depois de receber o nosso Senhor Jesus Cristo, realmente deixamos muitas práticas. Mas há pecados praticados que nós não sabemos que é pecado. Então é muito bom buscarmos mesmo pregações que nos exortam à santidade, porque a santidade é o oposto do pecado, para que nós possamos nos converter de espírito, de alma e de corpo. Meu irmão, minha irmã, se ouviu até o fim esta pregação, creio que há um propósito de Deus na sua vida. A paz do Senhor. Amém.